Recopa Sul-Americana, o Atlético acabou perdendo ontem para o River 3-0. Decepção, né? Fica o sentimento de frustração por parte do torcedor. Infelizmente não deu, né? Um jogo onde o Atlético acabou sendo um pouco mais apático do que normalmente joga fora de casa. Um problema que o técnico Thiago Nunes tem quando a equipe joga fora de casa, a equipe não consegue vencer, e foi o que aconteceu ontem. Uma equipe como o River Plate, um jogo pela Recopa Sul-Americana, uma final onde o Atlético deveria ter ficado um pouco mais duro. Aqueles gols tomados no final da partida ali, né, para o torcedor deve ter sido muito difícil, porque sabe que era uma chance do Atlético conquistar a Recopa Sul-Americana. O River Plate, ele é copeiro. O técnico Marcelo Gallardo sabe atuar com a equipe do River Plate jogando dentro de casa. A gente vê Boca Juniors, River Plate na Libertadores, eles decidem assim: fora de casa eles perdem, mas dentro de casa eles são muito fortes. Eu havia falado semana passada que eu achava 1-0 um pouco muito ruim aquele resultado. Não por, claro, tinha uma vantagem, mas era um resultado que poderia ter sido ampliado, 2-0 ou até mais na Arena da Baixada. Deixou para jogar no segundo jogo no Monumental de Nunes, aí tomou 3-0. O Atlético que iniciou bem essa caminhada dentro da Recopa Sul-Americana, venceu na Arena, poderia, como disse o Luan, ter ampliado essa vantagem, e realmente a não ampliação desta vantagem fez falta. Ontem pesou para a equipe rubro-negra o comportamento no primeiro tempo. O Atlético tinha o jogo controlado, na sequência acabou sucumbindo. Tem aquela falha que a gente já conhece, o Atlético vai precisar corrigir isso, o Thiago Nunes vai ter muito trabalho, porque não é comum a equipe ficar tomando gols após os 40 minutos. Aconteceu em Chapecó, aconteceu contra o Corinthians, aconteceu N vezes contra o Flamengo. A gente não vai ficar citando aqui, mas é algo a ser corrigido pelo Thiago Nunes. Não é comum, não é normal isso, Luan. Pois é, algo a ser corrigido, e são bolas também aéreas, né? Contra o Flamengo teve um gol do Bruno Henrique, onde há uma cabeçada dentro da área e o gol. Ontem também, com falhas do liga onde o Lucas Prato domina, claro que o Atlético estava só com o Léo Pereira marcando ele, depois o Paulo André acabou errando o tempo da bola, acabou tomando gol. Então vai ter que ser corrigido isso. Mas penso que o Thiago Nunes ontem também, até depois da partida, ele evitou falar em frustração, mas sim, dá parabéns ao seu grupo por ter sido vice-campeão da Recopa Sul-Americana, pelo que o seu grupo vem trabalhando, e ele sabe que é uma equipe que vai ter que ser arrumada, até porque na Libertadores o Atlético está nas oitavas de final e pega o Boca Juniors, um adversário muito parecido com o River Plate e aquilo que ele enfrentou da última vez na fase de grupos. O Thiago até ressaltou que vale como aprendizado, não tem demérito na campanha do Atlético Paranaense, a gente reconhece, tem louvor sim, a campanha do Atlético chegou para disputar, jogou de igual para igual, ganhar ou perder faz parte, é circunstancial, faz parte do esporte, do jogo do futebol, mas a gente não pode aqui deixar de enaltecer o trabalho do Thiago Nunes. Vamos entrar no questionamento. Tem gente que diz, errou na substituição e tudo mais. Eu, sinceramente, ninguém substitui o atleta, e eu estou falando como treinador de futebol, não substitui para errar, não troca a peça para diminuir o poder ofensivo da equipe ou chamar o River Plate. Ninguém vai fazer uma substituição para errar, Luan. Ele não fez para errar, né? Claro, que tentando buscar um ataque, até porque a equipe do Atlético no segundo tempo não foi a mesma do primeiro, até depois que teve aquela penalidade onde teve o VAR. Na minha visão, foi pênalti, né? Eu acho que aquela mão aberta do Lúcio Gonçalves acaba considerando, pela nova regra da FIFA, um pênalti. O VAR, na minha opinião, acertou, e a partir dali o Atlético não teve desenvoltura para conseguir ir para o ataque, conseguir trabalhar essa bola para que chegasse no gol do Armani. Teve uma chance até que o Armani fez uma defesa no final do segundo tempo, mas a equipe não conseguiu jogar. Mas dá os parabéns para o River Plate, né? Onde conseguiu, através do seu meio de campo, fazer com que a bola chegasse ao Lucas Prato e a equipe conseguisse fazer a vitória. E a gente conhece a qualidade, o futebol do Lucas Prato, jogou no Atlético Mineiro, passou aqui no Brasil, é um jogador diferenciado. Os argentinos chamam o Prato de urso, e ontem ele fez a diferença, demonstrou toda a sua qualidade. O Atlético que agora vai encarar o Fluminense. Passa a virar a chave, muda o foco, vai ter que se acostumar com a sua realidade caseira, e o calendário do Atlético, ele é farto, ele é repleto. Tem Copa Suruga no Japão, tem ainda o Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil na próxima quarta-feira já vem o Fortaleza, onde o Atlético vai ter que fazer o serviço jogando na Arena para iniciar essa fase de oitavas de final com o pé direito, contando com o apoio do torcedor rubro-negro, que vai se fazer presente não só no jogo contra o Fluminense, mas também contra o Fortaleza. De repente aproveitar essa dobradinha, como a gente diz na gíria do futebol, de jogar em casa, ter o torcedor ao seu lado e começar a plantar alguma coisa para frente, colher frutos na sequência, mas
sobretudo, startar bem contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro e aí mata-mata a Copa do Brasil contra o Fortaleza, conseguir uma vantagem, quem sabe até melhor do que tinha contra o River Plate. Pois é, eu acho que o Atlético tem que continuar aí nessa mesma pegada. Eu acho que não é porque uma derrota, perdeu uma final como foi contra o River Plate, não está tudo acabado, acho que não está tudo perdido. É uma equipe que vem muito bem no Campeonato Brasileiro, vem fazendo bons jogos, até mesmo com a equipe reserva, mostrou isso contra a equipe do Flamengo, tem uma boa equipe, então continuar trabalhando. Semana que vem tem o Fortaleza, é uma oportunidade do torcedor mostrar que está ao lado do elenco e continuar vencendo. Acho que tem totais condições de avançar às quartas de final da Copa do Brasil, assim como eliminar o Boca Juniors e passar na Libertadores. O Thiago falou em aprendizado, que sai de cabeça erguida, foi o termo utilizado pelo treinador atleticano. Eu imagino que seja isso. Você, torcedor, em especial torcedor do Atlético, tem que dar uma moral, não só para o Thiago Nunes, para os jogadores, para a comissão, para todos, porque o Atlético está vivo, não tem terra arrasada. Perdeu, é do jogo, já falei, é do esporte, poderia ter vencido e hoje a gente está enaltecendo a conquista do Atlético Paranaense. Faz parte, mas fica aí uma dica para o torcedor rubro-negro para apoiar nesse momento. O Atlético está vivo na Copa do Brasil, joga contra o Fortaleza, podendo fazer diferença na arena. É forte o Atlético na arena. Tem ainda a Copa Suruga, decisão no Japão. Pode ser um título internacional, por que não? É um jogo simples, único, de mata. O Atlético tem condição de vencer e, sobretudo, passa a ser prioridade a Libertadores, onde a disputa está em aberto. O Atlético jogou na Arena ganhando de 3-0. Perdeu roubado no VAR para o Boca Juniors lá na Argentina. Se tivesse um placar agregado, teria passado. Pode passar pelo Boca. Pode passar. Eu acho que ele leva agora esse aprendizado muito grande, tá? Porque enfrentou Boca Juniors e River Plate jogando dentro de casa e fora de casa. Eu acho que é um aprendizado muito grande para o elenco, que tem uma confiança muito grande no Thiago Nunes nos jogadores, então uma equipe que vem muito forte e agora esperamos um bom retrospecto do Atlético Paranaense na Libertadores, sabe jogar contra a equipe do Boca Juniors, já enfrentou a equipe argentina e agora pensar, como você falou, tem a Copa Suruga, um campeonato internacional que pode vencer, então não pode desanimar não. Eu digo assim, ó, ninguém tem no futebol nacional aqui no Brasil, ninguém tem o calendário que o Atlético tem. Ele perdeu a Recopa, é bem verdade, mas conquistou aí título importante, chegou na Sul-Americana e venceu. O Campeonato Paranaense, o Thiago Nunes já deu aula de como o Atlético se comportou no ano passado, conseguiu a conquista e aí ganhou um calendário. Tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Suruga, tem Libertadores. A gente está falando de 4 competições onde o Atlético pode jogar de igual para igual e isso ficou visível especialmente nos jogos contra River e Boca na Libertadores e consequentemente na Recopa. Por que não fazer uma graça? Pois é, e uma equipe vencedora sai mais forte ainda quando enfrenta grandes decisões, né? Acho que o torcedor ainda está com certeza na cabeça aquele título na Copa Sul-Americana e disputando finais o torcedor adora. Eu acho que grandes equipes que a gente vê hoje no futebol brasileiro, Palmeiras, Grêmio, o torcedor começou a se acostumar. E agora os jogadores do Atlético vai ter que começar a se acostumar com essa pressão da torcida. Uma torcida que ganha títulos vai querer que o time continue ganhando. Então uma equipe, um clube muito grande como o Atlético Paranaense vai começar a disputar essas finais com certeza, até porque pelo bom desempenho aí, acho que o presidente Petralha fez um grande papel até hoje, conseguindo trazer grandes jogadores e fazendo o Atlético Paranaense crescer. Para a gente fechar mais o questionamento aqui no Placar Transamérica, para o nosso polivalente, o repórter revelação, ele também é comentarista, sabe tudo e mais um pouco do futebol. Tem que poupar para o jogo contra o Fluminense ou coloca os caras que foram para a final contra o River? O que você faria? Eu não pouparia, jogaria normal contra a equipe do Fluminense, até porque é uma equipe perigosa, o Fernando Diniz sabe atuar jogando fora de casa, até porque conhece um pouco do Atlético Paranaense em questão do gramado, até porque treinou a equipe atleticana, mas é um Fluminense perigoso. Então eu jogaria com a equipe titular, até porque se você vence o Fluminense mostrando uma boa resposta para o torcedor e depois se classifica ganhando a equipe do Fortaleza, o torcedor praticamente esquece aquela derrota contra a equipe do River Plate. Vamos saber um pouquinho do adversário do Atlético Paranaense. O Furacão volta a campo no domingo na Arena para encarar o Fluminense. Quem tem os destaques, as informações do Fluminense é o nosso correspondente, o repórter Matheus Vieira. Fala do Flu, o tricolor das Laranjeiras, Matheus.
Ocupando a 15ª colocação na Série A do Campeonato Brasileiro, com apenas 6 pontos dos 18 já disputados, a equipe do Fluminense vem empolgada após a classificação na Sul-Americana diante do Atlético Nacional da Colômbia, apesar do revés por 1-0. Mas no Brasileirão, o alerta está ligado, pois o time está perto da ZR e precisa muito dos 3 pontos fora de casa contra o Atlético Paranaense no domingo às 16 horas em Curitiba, partida válida pela 7ª rodada da Série A. Ainda sem definição da equipe para o confronto, o técnico Fernando Diniz prepara o time em busca da retomada de vitórias no Brasileirão, já que na última partida, o time carioca foi derrotado para o Bahia fora de casa por 3-2. Retorno com vocês os estúdios do Placar Transamérica. Falou, tá falado, tá retornado o grande Matheus Vieira, nosso correspondente, trazendo informações do Flu. O Flu não deve ter o Fernando Diniz, hein? Tá expulso e não vem para Curitiba, pelo menos se vem não vai poder ficar na casa mata, como diriam os gaúchos. Pois é, bem lembrado aí pelo Matheus Vieira, né? O Fernando Diniz acabou sendo expulso no último jogo do Campeonato Brasileiro. Agora o treinador também é suspenso, né? Por 3 cartões amarelos ou por uma expulsão. Então ele está fora, mas é uma equipe que é muito bem comandada, sai com toques rápidos, mostrou um bom futebol contra a equipe do Grêmio, naquele jogo maluco lá de 5-4, e também nos últimos jogos jogando fora de casa, perdeu para o Atlético Nacional da Colômbia no último jogo pela Copa Sul-Americana, mas é uma boa equipe sim do Fluminense. Perdeu, mas levou a classificação, levou a vaga, é uma boa equipe. Fernando Diniz é um treinador que já passou pelo Atlético Paranaense, já passou pelo Paraná, a gente conhece bem o modus operandi, o jeito que trabalha. E o destaque é o Fernando João Pedro, né? Ah, o João Pedro da base, que veio da base do Fluminense, Pedro, 11 jogos, 8 gols. 8 gols, fazendo uma grande média. Ele e o atacante Paulo Guerreiro do Internacional são os melhores aí em questão de gols nos últimos jogos. Não esqueça, viu? Cuidado com o Pedro, que ele faz o gol e faz assim, ó. É, o Pedro também. O Pedro é o Pedro, as coisas não são bem assim. O Fluminense cria bastante jogadores muito bons, principalmente no ataque. É a base de Xerém, a base da equipe do Fluminense. O Fluminense jogou ontem também pelo Campeonato Brasileiro Sub-17.